Professor Tiago, boa noite para você. Vou te colocar aqui, já vou lançar essa pergunta. Qual foi o último filme de super-herói que você assistiu? Eu não. Ah, lembrei. Ó, antes de te passar a palavra, eu assisti, sabe o quê? Como é que ela chama lá? A super-heroína? A Mulher Mulher Maravilha. Maravilha? Mulher Maravilha, é isso. Ah, que é a israelense sionista, aquela atriz bonita, mas é sionista. Então, o filme, acho que o último filme de super-herói que eu assisti foi esse, viu, professor Tiago, da sionista lá, Mulher Maravilha. Bom filme, gostei do filme até, tá? Gostei bastante do filme. Então foi o no que não, gente, eu não entendo nada de Vingadores. Se vocês falarem pra mim qualquer coisa de Vingadores, eu vou acreditar, porque eu não sei nada de Vingadores. Eu só sei que tem, não sei. Professor Tiago, boa noite. E aí? Boa noite, Thalita. Boa noite para todos e todas que estão ao vivo aqui com a gente no Noite Brasil e para todo mundo que vai assistir depois, vai ouvir, vai, enfim, comentar depois. O último que eu assisti, Thalita, desse mundo dos quadrinhos, já sou meio esquisito, foi o Coringa. Eu não vi nenhum dos outros, não tenho a mínima vontade de ver o É Super-Homem, mesmo, eu vi. não vi o Batman, eu vi o Coringa. Foi o último. Eu vi o Coringa também. Esse Coringa muito bom, inclusive, hein? Uhum. Muito bom. Eu não sei, ele é depois da Mulher Maravilha? Acho que é depois, né? Ele é mais novo. Depois, ele é mais novo, é mais recente. Então, esse eu vi também. Esse eu fui assistir no cinema. Porque tava todo mundo falando, inclusive da atuação do, do ator, né? Principal. Então, eu também assisti. Isso aí, o Coringa é o verdadeiro herói. Exato. Muito bom, muito bom. Professor Tiago, vamos lá, olha só. Tem várias coisas aqui que eu queria tratar com você, tem vários assuntos, nem sei se a gente vai conseguir tratar de tudo aqui nessa próxima hora, mas vamos tentar. Antes, eu queria só comentar uma notícia que eu estou acompanhando, e eu queria mostrar um vídeo do deputado Henrique Vieira, que está repercutindo essa notícia. Então, vou aproveitar a sua presença aqui também para falar um pouco, que é o caso, gente. É uma notícia que já está desde domingo, ontem, que as pessoas estão repercutindo, estão postando, estão compartilhando, que é um fato de um pai que ele acionou a polícia militar após a filha dele desenhar um orixá numa atividade escolar, tá? Então, isso aconteceu na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Bento, no Caxingui, na Zona Oeste de São Paulo. Quando ele descobriu que a filha dele, de 4 anos, fez o desenho da Orixá Yansan numa atividade no colégio. Isso aconteceu no dia 11 de novembro, tá? Ele tinha demonstrado insatisfação com a atividade, é uma atividade que é baseada no currículo antirracista da Rede Municipal de Ensino. Ele chegou a rasgar o mural com o desenho das crianças que estava exposto na escola, segundo a mãe de um estudante. Depois do episódio, a direção do colégio indicou que ele participasse da reunião do conselho da escola, que estava prevista para as 15h. Ele não foi a esse encontro, mas ele chamou a polícia. E aí, por volta das 16h, gente, 4 homens armados, um deles com uma metralhadora, entraram nessa escola infantil. Informaram que receberam a denúncia de um pai dizendo que a filha dele estava sendo obrigada a ter aula de religião africana. Os agentes disseram, inclusive, para a direção do colégio que a atividade escolar configurava ensino religioso. Destacaram que a criança estava sendo obrigada a ter acesso a conteúdo de uma religião ao qual não é de sua família. E a abordagem, inclusive, das pessoas que estavam nessa reunião, que estavam na escola ali na hora, foi feita, segundo essas testemunhas, de maneira bastante hostil, tá? E aí, em resposta aos policiais, a escola ela disse que o desenho fazia parte de uma atividade com um livro infantil chamado Ciranda em Aruanda, que está no acervo oficial da Rede Municipal de São Paulo. É uma obra cujo autor é a Liu Olivina, que faz ilustrações de 10 orixás e apresenta em textos curtos as características das divindades. Então, por exemplo, Oxóssi é retratado como o grande guardião da floresta, enfim,
né? E aí a direção da escola, inclusive, citou as leis 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, falando justamente que é a partir dessa lei que torna obrigatório em todo o território nacional o ensino de história e cultura afro-brasileira e história e cultura indígena, e explicou que a atividade ela não tem nenhum caráter doutrinário e que as crianças elas tinham só ouvido a história e fizeram um desenho, uma atividade, né? Vou até colocar aqui o desenho para vocês, gente. Peraí, deixa eu só printar aqui da tela. Mas aí, professor Tiago, antes de lhe passar a palavra, que eu quero muito te ouvir a respeito desse episódio, inclusive já tecendo um primeiro comentário, porque rezar o Pai Nosso, ter Bíblia na escola, atividade que fala de Nossa Senhora, atividade que fala de Jesus Cristo, aí não é doutrinário religioso, né? Aí tá tudo bem, aí não tem problema algum. Quantas e quantas e quantas vezes a gente viu episódios como esse, inclusive tem municípios no Brasil que tornam isso como oficial. Eu tive ensino religioso na minha escola estadual, municipal, lá nos anos 90. Eu tenho até hoje um caderno de religião. O que tinha lá? Ave Maria, Pai Nosso, crucifixo, tinha coisa de Jesus Cristo. É isso, desenhar um crucifixo é doutrinação também, religiosa? Falar de Nossa Senhora, falar de Deus, enfim, tá? Então, ó, o desenho, para vocês saberem que o pai ficou indignado, rasgou e etc., é esse aqui, tá? Ó, tá vendo? Só que aí, professor Tiago, houve uma reação por parte do parlamentar, que é pastor evangélico, inclusive, o Henrique Vieira, né, deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, e eu queria aqui mostrar o vídeo dele falando a respeito desse episódio e as medidas, então, que ele tomou. E aí eu te passo a palavra, tá? Vamos lá, vamos acompanhar aqui o vídeo. Olá, pessoal. Olha a gravidade do que aconteceu. Peço a sua atenção. 4 policiais militares invadiram, fortemente armados, uma escola municipal de educação infantil na zona oeste de São Paulo. Motivo desta ação: um pai protestou contra atividades pedagógicas sobre cultura afro-brasileira. Isso mesmo. Tudo começou com esse pai destruindo um painel feito com desenhos das crianças sobre cultura africana. O pai destruiu esse painel. Ele foi convidado pela direção da escola para voltar no dia seguinte e participar do conselho pedagógico da escola, mas não. Ele voltou no dia seguinte com reforço policial, policiais fortemente armados, o que gerou pânico em crianças e professores. A diretora da escola passou mal e precisou ser, inclusive, atendida. O relato das pessoas é que a postura dos policiais foi de extrema hostilidade. Então, olha o que aconteceu. Policiais fortemente armados dentro de uma escola, porque a escola estava cumprindo a lei, ou seja, dentro do seu currículo, ensinando cultura afro-brasileira. Em quantas escolas nós aprendemos sobre mitologia romana, mitologia grega? Daí é formação. Quando se fala em cultura africana, vão dizer que é doutrinação. O nome disso é racismo. O nome disso é truculência policial. O nome disso é fanatismo religioso tomando conta das forças de segurança pública. As notas da Secretaria Municipal e Estadual de São Paulo foram burocráticas diante da gravidade desse acontecimento. Nosso mandato, que preside a Frente Parlamentar do Estado Laico, já está acionando o Ministério Público, enviando ofícios à Corregedoria e a ouvidoria da Polícia Militar de São Paulo, porque é o aparelhamento de forças de segurança contra a educação pública na periferia e contra o ensino da cultura afro-brasileira. Muito grave, estamos atentos e nos posicionando firme, negro e fraterno. Abraço. Pois é, professor Tiago, eu vou te passar a palavra. Opa! O que eu fiz aqui? Ah, pronto, apertei o botão errado. Queria te ouvir, professor, assim, a partir desse episódio, eu peguei agora esse vídeo também, acabei de assistir um pouco antes aqui da gente começar o programa e estava acompanhando, e assim,
eu não sei, assim, só uma informação adicional antes de você falar. Lembrem-se, gente, que em São Paulo, inclusive, que começou essa atividade, eu não sei se isso está presente em outros estados também, mas a Igreja Universal que promove cultos para a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela tem uma Bíblia própria com o brasão da polícia. Então, vejam, o lugar não tem como desconectar este fato com isso que a gente está acompanhando, tá? Porque são policiais que devem ter passado por esse processo ideológico, religioso, e aí, enfim, tiveram essa abordagem toda. Mas olha que absurdo, professor. Olha a situação. Imagina essa professora. Thalita, eu vou começar o meu comentário. Acho que isso vai ajudar bastante a nossa audiência e as pessoas, né, que são de fora da nossa bolha a entenderem um pouco o que a gente está dizendo, o que a gente está falando. Aí eu vou ler, Thalita, você me desculpa, mas eu vou ler aqui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, tá? É a lei número 14.751, de 12 de dezembro de 2023. E aí, o parágrafo 1º do artigo 2º, ele estabelece as funções das polícias militares. Então, vamos lá. Parágrafo 1º. As polícias militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios integrantes do Sistema Único de Segurança Pública, cabe a proteção, eu chamo a atenção para esse trecho, tá? Cabe a proteção dos direitos fundamentais no âmbito da preservação da ordem pública, da polícia ostensiva e da Polícia Judiciária Militar dos Estados, do Distrito Federal e do Território, com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, além de outras atribuições previstas em lei. Bom, nesse parágrafo que estão essas atribuições, não está dizendo que é atribuição da Polícia Militar invadir escola. Começa por aí. Ou seja, se tivesse que haver algum tipo de investigação, né, vamos supor que de fato estivesse ocorrendo algo fora da lei, fora da legalidade dentro dessa escola. Quem teria obrigação legal de fazer essa investigação é a Polícia Civil, não é a Polícia Militar. Então, em primeiro lugar, né, ou seja, o que a Polícia Militar estava fazendo ali, e aí eu não estou pegando a lei, né? Não estou ainda analisando, né, o fato de como se São Paulo não tivesse problema, né, Thalita? São Paulo deve estar uma maravilha, não tem roubo. Não, para entrar numa escola infantil. Professor Tiago, veja, uma escola infantil. Realmente tá sem serviço, né, a Polícia Militar. Deve ser, porque realmente São Paulo deve estar igual o panfleto dos Testemunhas de Jeová, porque não é possível. E 4 policiais, né, armados ostensivamente, um deles portando uma metralhadora, entram numa escola cheia de crianças. Você imagina, e a gente vê várias vezes isso ocorrendo, não é um caso isolado. Aconteça, por exemplo, o policial deixa aquela metralhadora cair no chão e ela dispara. E atinge uma criança dentro dessa escola, né? Então, assim, primeira questão, a gente tem isso, que não é atribuição de momento algum da Polícia Militar fazer isso. E aí, o segundo, Thalita, você trouxe, né, muito bem, o pastor Henrique Vieira, o deputado federal, né, fala da Lei 11.645, de 2008, que torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileiras nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Ou seja, em todas as redes, não diz se são nas redes privadas, na rede privada ou nas redes públicas. Então, em todos eles está obrigatório, ainda que não cumpram isso, tá, Thalita? E eu vou chamar uma outra atenção. No caso
por incrível que pareça, tá, essa parte da lei, né, que trata do estudo da história e cultura afro-brasileira é mais cumprida do que no caso da lei indígena. No caso da lei indígena, eu desconheço assim, um tratamento sério por redes de ensino para cumprimento da lei. Né? Então, assim, no caso da cultura afro-brasileira, a gente ainda tem iniciativas bastante importantes, mas no caso da cultura indígena, há um total e completo apagamento delas, inclusive descumprindo a lei. E fala com vocês quem é professor que está no chão da sala de aula, tá? Bom, isso é um ponto. O segundo ponto, Thalita, e aí eu tenho sérias críticas à Base Nacional Comum Curricular, eu já falei aqui algumas dessas críticas, sobretudo da questão ideológica por trás da Base Nacional Comum Curricular. Entretanto, eu vou chamar a atenção para o seguinte, a Base Nacional Comum Curricular ela tem uma parte inteira falando sobre o ensino religioso no ensino fundamental. Ou seja, a escola está amplamente amparada com base na legislação educacional para que a professora, para que o professor, para que os professores, os estudantes façam atividades de cunho didático-pedagógico voltados para o ensino não só da cultura e das religiões afro-brasileiras e indígenas, mas especificamente, de modo específico, um tratamento científico do fenômeno social que são as religiões. Né? Então, assim, está amparado na Base Nacional Comum Curricular. E aí eu vou pedir licença, Thalita, mais uma vez, para ler um trechinho. Esse trecho está na página 439, tá? Da Base Nacional Comum Curricular, parte sobre ensino religioso no ensino fundamental. Tal experiência é uma construção subjetiva alimentada por diferentes práticas espirituais ou ritualísticas, que incluem a realização de cerimônias, celebrações, orações, festividades, peregrinações, entre outras. Enquanto linguagem gestual, os ritos narram, encenam, repetem e representam histórias e acontecimentos religiosos. Desta forma, se o símbolo é uma coisa que significa outra, o rito é um gesto que também aponta para outra realidade. Ou seja, a atividade que a professora estava fazendo com os estudantes está amplamente assegurada pela legislação vigente, a legislação educacional, seja a lei número 11.645 de 2008, seja a Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então, assim, a professora, a escola, não estava fazendo absolutamente nada de ilegal. E aí, Thalita, o que me chama a atenção, né, você lembrou muito bem do fato da Igreja Universal do Reino de Deus, né, tá recebendo policiais militares nos seus espaços para palestras, enfim, a gente já viu várias denúncias como essa, inclusive na grande imprensa, né, até a grande imprensa, a imprensa comercial fala sobre isso, mas eu vou lembrar um outro fato que é o seguinte, é engraçado que eu não vi policial invadindo escola quando as direções permitem que pastores adentrem as escolas para poder fazer cultos dentro de escola, para fazer o tal do recreio bíblico, recreio, né, que são essas palestras, aqueles grupos de oração que, inclusive, estão entrando dentro começaram nas escolas, né, esses grupos de oração que ocorriam durante os recreios, entre os intervalos de uma aula e outra. Agora a gente já estão entrando nas universidades, isso já teve casos na UFRJ, recentemente eu vi um caso na USP, né, que, inclusive, os estudantes de um grupo de oração estavam com placas lá, menos Marx, mais Jesus, nesses grupos de oração. Então, assim, a gente está vivendo uma situação que eu reputo ser bastante perigosa, né? E, enfim, eu ouvi alguém comentando, mas é em São Paulo. Não é em São Paulo, isso é no Brasil inteiro. Isso não é uma situação exclusiva. Por acaso, esse fato hoje
né, que ocorreu nessa semana, essa invasão foi uma escola de São Paulo. Entretanto, esses fatos que nós estamos registrando, esses fatos que nós estamos falando, têm ocorrido no país inteiro. Está aí a questão do intervalo bíblico, nessa prática de oração. Tem palestras de pastores, de pessoas religiosas indo para a escola, né, com o argumento, né, de fazer uma palestra sobre vocação profissional, né, sobre conjuntura geral, e aí quando você vai ver, na verdade, são verdadeiros cultos com um objetivo muito claro, né? Converter os estudantes e pressionar ali os estudantes que não se identificam com aquela determinada religião, que ficam extremamente constrangidos com aquilo tudo e muitas das vezes são levados a participar daquelas atividades, mesmo sem querer, né? Porque para não ficar mal com os colegas, com a direção da escola. São crianças, adolescentes. Veja, essa matéria que tá, essa chamada aí, gente, essa manchete é de uma reportagem do site do G1 de março de 2025, tá? Tem 7 meses e basicamente diz o seguinte: nos últimos meses, vídeos de alunos evangélicos reunidos para ler a Bíblia e cantar louvores em escolas têm viralizado na internet, chamado de intervalo bíblico ou devocional. O movimento tem se espalhado por colégios públicos e privados em diferentes estados, impulsionado por jovens que veem na prática uma forma de expressar sua fé durante a fase escolar. Mas o que era uma iniciativa espontânea dos estudantes passou a ganhar outra dimensão, com a presença de pastores e influenciadores religiosos em escolas públicas. Nas redes sociais, esses influenciadores compartilham os vídeos de alunos chorando, cantando louvores, recebendo orações dentro dos colégios, o que especialistas avaliam que pode ser considerado como a prática de um culto. Na visão desses especialistas, o cenário levanta questionamentos sobre a laicidade do Estado e os limites da liberdade religiosa no ambiente escolar. Bom, então, aí tem o resto da notícia, e se vocês procurarem nas redes sociais vídeos, vocês vão encontrar, tá? Esses vídeos dessas crianças, adolescentes, chorando numa espécie ali de um processo, né, de fé e tal, cantando, evocando os versos das canções, né, de música gospel e etc. E aí? Não teve polícia, né? Não teve polícia invadindo, polícia com metralhadora invadindo, perguntando o que está acontecendo, se isso é doutrinação religiosa. Ninguém soube de nenhuma informação sobre isso, né, professor? Nenhuma. E, Thalita, só trazendo também a informação que em alguns colégios cívico-militares isso também está acontecendo, ou seja, os alunos se formam, cantam o hino nacional e também são levados, são obrigados a cantarem, a orarem, a cantarem o Pai Nosso, a rezarem, né, o Pai Nosso, a fazerem orações, tá? Em colégios cívico-militares, isso também está ocorrendo, ou seja, nesse caso é uma verdadeira doutrinação, né? A gente está vendo o que eles, aquele que já está virando lugar comum, né? Eles nos acusam do que eles mesmos fazem, né? Ou seja, é aquela lógica, né, de você conta uma mentira 10.000 vezes até que aquela mentira vire uma verdade, né? E aí você deturpa a lógica, né? Porque nós que exigimos, que cobramos toda essa laicidade, ou então que a religião, quando abordada, seja abordada a partir dessa perspectiva científica dentro da escola, aí nós é que viramos os doutrinadores, enquanto, na verdade, são eles que estão promovendo toda essa doutrinação. E aí eu só chamar a atenção de uma última questão, Thalita. Ainda tem uma questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, da ECA, até porque são exibidas as imagens, os rostos, as fotos das crianças são exibidas, dos jovens, das crianças, dos menores de 18 anos, sem autorização dos pais, ou seja, uma clara violação do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas nesse caso não aparece polícia, seja armada, seja desarmada, para poder acabar com essa situação, para poder coibir esses crimes a céu aberto que vem ocorrendo em diversas escolas, né? E eu chamo a atenção
que ocorrem em escolas públicas. A gente não está falando em escola confessional, a gente não está falando de escolas mantidas por religiões, por igrejas, como é permitido, né, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Nós estamos falando de escolas públicas que não deveriam ter esse tipo de situação, de fenômeno ocorrendo. Pois é, vamos lá. E aí, só um último detalhe, acho que a Priscila Nunes aqui comentando, ela tem razão. Isso acaba coagindo os professores, os educadores, para que não façam mais atividades pedagógicas atendendo justamente à lei. Né? Isso acaba coagindo. E no limite, isso é racismo. O próprio deputado trouxe, né? No limite, isso é racismo mesmo. Né, essa tentativa de tentar deturpar, falar, muitos utilizam os termos, né, religião do demônio, demonizando a religião, né, as religiões afro-brasileiras, nem é religião africana, o candomblé, a Umbanda não é mesmo africana, o candomblé também não é africano, né, de aqui na minha internet. Tá, voltei. Professor Tiago, eu queria aproveitar que já estamos falando de São Paulo e queria aproveitar para ouvir. Espera aí, deixa eu só. Liberou aqui uma. Aqui soltou um vídeo aqui, desculpa, me confundi todo. São Paulo, já que a gente está falando de São Paulo, tem uma outra notícia também, que veio do governador do estado, que teve bastante repercussão, queria muito te ouvir, professor Tiago, que é de uma fala do governador Tarcísio de Freitas, na última quinta-feira, dia 13, em que ele disse que o mercado de trabalho está cada vez mais desapegado do diploma, que na opinião dele, na avaliação dele, a formação no ensino superior está perdendo a importância, que o mercado está cada vez mais interessado em saber quais são as suas habilidades e menos onde você se formou. Também diz que as habilidades valorizadas atualmente e que possibilitam ascender profissionalmente são dominar o português, saber transformar problemas grandes em problemas menores e falar outros idiomas. Isso, inclusive, dá um link para uma outra pauta que eu quero muito te ouvir sobre a questão dos ensinos de filosofia e sociologia, porque eu sei que vocês estão numa campanha aí nacional, num processo de resistência sobre o ensino de filosofia e sociologia. Mas aí eu vou colocar o vídeo do governador, e tem um corte do vídeo, inclusive já vem uma notícia desmentindo um pouco, né? Um pouco não, desmentindo totalmente essa fala do governador, e você mesmo também, ao longo do dia, a gente estava conversando, e você trouxe aí algumas notícias, alguns dados que desmentem completamente a cara de pau do governador Tarcísio de Freitas ao falar sobre isso. Cara de pau, inclusive, porque o filho dele, vejam, é um estudante universitário. Horas. Se é tão desinteressante assim, por que o filho dele está estudando? Então, deixa eu colocar o vídeo aqui, e aí eu já quero te ouvir, professor. Certo. A gente está dando uma coisa para vocês que é fundamental. Ferramenta. Ferramenta. Vocês sabem que o mercado é cada vez mais exigente, mais seletivo e menos desapegado dos diplomas. O diploma cada vez tem menos relevância. A competência tem cada vez mais relevância. O mercado está cada vez mais interessado em saber o seguinte: quais são suas habilidades? E menos interessado, onde você se formou? O mercado quer saber cada vez mais: você consegue se comunicar? Você se comunica bem? Porque o bom gerente é aquele que se comunica 95% do tempo dele. Você domina o português? Você se comunica em outro idioma? Você consegue resolver problemas, transformar um problema grande em problemas menores? Você consegue se relacionar com as pessoas? Você tem habilidade de relação interpessoal? Você consegue se comunicar? Você consegue resolver problema? É este profissional que eu quero. Professor, olha só, você mesmo me passou um outro vídeo, esse que é do Pablo Marçal, eu vou colocar na tela também,
que vejam, gente, me parece, professor Tiago, que é, não sei, digamos, uma ação coordenada, tá? Desse movimento aí, desse tipo de fala e dessa defesa para as pessoas não estudarem mais. Marcelo, mas você tem que me poupar, eu tenho um diploma. Esse diploma tá pagando quanto pra você? Esse diploma tá te pagando quanto? Vamos fazer o seguinte, esse diploma é importante para você contar a história para os outros. E ele tem 2 histórias. Nunca mais esqueça disso. A história número 1 do diploma é: eu dei a minha vida numa profissão e virei um dos melhores desse país. E a história 2 é: do dia que eu larguei esse diploma para frente, eu prosperei, empreendi, nunca mais voltei nisso. Eu tinha um plano. Eu tenho um diploma de estudante de direito, de acadêmico de direito. Eu tinha um plano, manter o diploma pendurado na minha parede. Eu queria ser, enquanto eu estudava, Guedes, eu queria ser advogado igual você. 25 anos advogando, o pau quebrando, eu acho bonito demais. Só que um dia eu peguei o diploma e pus fogo e falei assim, ó, não fala mais comigo. Sabe por quê? Porque o Rica vírus me picou. Foi empreendendo. Desculpa ter que fazer vocês ouvirem 1 minuto de Pablo Marçal, viu, gente? Me perdoe, mas nós ouvimos, o pessoal tem que ouvir também. É isso. Se a gente ouviu, se a gente assistiu, a gente não é obrigado a ter que ver isso sozinho. Cara, que absurdo, hein? Pelo amor de Deus, professor Tiago, mas olha só, me parece aqui, pegando um pouco, né, juntando as duas falas e um pouco dessa fala do professor Tiago, do governador do estado de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, e que não é uma fala, sim, que é só dele não, tá? E do Pablo Marçal. Cada vez mais tem se ouvido por parte de influencers essa ideia de que não estudem, tá? Diploma não serve para nada, não adianta estudar. Junto com isso, vou até fazer um link aqui, professor, com este movimento, aqui fazendo um recorte de gênero, das mulheres tradwives, tá? Que são essas meninas, muito novinhas, inclusive, que têm acompanhado esse movimento para falar para as meninas não estudarem, que o futuro é casar, ficar dentro de casa, cuidando de marido, cuidando de casa e cuidando de filho. Que estudar e trabalhar é bobagem. Então, para mim é uma ação muito coordenada, sabe, professor Tiago? Me parece, não tem como não juntar essas questões todas e aproveitar o gancho para poder te ouvir a partir dessa última fala do governador aí, Tarcísio de Freitas. Bom, em primeiro lugar, Thalita, eu só avisar que eu preciso economizar nas palavras porque eu preciso manter meu réu primário, tá? Então, assim, eu não vou falar aquilo que eu gostaria de falar sobre o senhor Tarcísio de Freitas, sobre o senhor Pablo Marçal, sobre esses influenciadores e influenciadoras que têm dito diuturnamente para os nossos jovens, para as nossas jovens, né, que não precisam estudar. Então, assim, não ouçam essas pessoas, né? Estudem, porque a educação é a única forma que nós temos de ascender socialmente, não só de ascensão social, mas da gente conhecer o mundo social que a gente vive, né? Ou seja, algo que essas pessoas não têm nenhum tipo de leitura, tanto é que vocês podem perceber, né? Você faz uma... Por que o Tarcísio não responde a pergunta nenhuma de repórter? Porque não tem repertório nenhum. Por que o Pablo Marçal não responde nada? Vocês podem perceber, eles respondem aquilo que eles querem, eles não respondem diretamente as perguntas, porque simplesmente não conseguem responder, porque não tem repertório para responder, não tem repertório para falar. Então, não sejam essas pessoas. Mas vamos lá, Thalita. Eu peguei aqui, né, todo mundo sabe, o Tarcísio de Freitas ocupou vários cargos antes de ser governador de São Paulo. Então, o currículo vitae dele está disponível
no gov.br, no site do Ministério dos Transportes, tá? Formação acadêmica do senhor Tarcísio de Freitas. E aí vamos ver que o diploma não presta para nada, né? Professor, desculpa, só te interromper. Eu vou sair um minutinho, vou te deixar aqui falando, mas eu já volto, tá? Um minutinho já. Tranquilo. Vou ausentar aqui e já volto. Vou conversando aqui com o pessoal. Então, vamos só ver o currículo vitae do senhor Tarcísio Gomes de Freitas, atual governador de São Paulo. Bacharelado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. Graduação em Engenharia Civil pelo Instituto Militar de Engenharia. Especialização em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Especialização em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Mestrado em Engenharia de Transportes pelo Instituto Militar de Engenharia. Então, a gente não precisa de diploma, não é mesmo, Tarcísio? Aí eu faço uma pesquisa bastante rápida aqui também, e aí a gente tem a informação de que o filho do governador Tarcísio Gomes de Freitas, né, que é o Matheus Ferreira de Freitas, ele, por acaso, trabalha, faz estágio no banco BTG Pactual, né, que é o banco daquele banqueiro, o André Esteves. Né? O BTG tem forte influência no governo de São Paulo, não sou eu que estou dizendo, estou lendo aqui na matéria no jornal. Bom, no LinkedIn, né, que é uma rede social profissional, o Matheus Ferreira de Freitas se apresenta com experiências no cargo de assessor comercial do Grupo Gestão, empresa júnior do curso de Engenharia de Produção da UNB, né, que, por acaso, ele estuda, né, faz graduação, não achei outra informação se ele já era ou não era, já havia concluído o curso, então ele faz engenharia de produção na UNB. E aí é interessante, né, porque ele faz estágio em São Paulo, no grupo BTG Pactual, mas estuda em Brasília. Mas, enfim, também tem uma outra informação bastante interessante, e aí a gente vê como é que é a meritocracia para essas pessoas. Ele registrou ter sido estagiário entre 2020 e 2022 no Ministério da Economia, sob o comando do Paulo Guedes, né? Isso, que era um colega de esplanada dos ministérios do pai dele, Tarcísio de Freitas. Então, Thalita, trago essa informação para dizer assim, o quanto a fala desse senhor não se sustenta, não para de pé, ou seja, ele quer dizer que o diploma não tem importância para o filho do pobre, para o outro. Agora, para ele, teve importância, tanto é que ele tem vários diplomas, não é um só. O filho dele, né, está fazendo, inclusive, interessante, né, porque sempre estudando em instituições públicas de ensino, né? Ele só tem um curso de uma especialização feita na Fundação Getúlio Vargas, mas ele tem toda a sua formação em instituições públicas, o filho dele fazendo engenharia de produção na UNB, uma universidade pública federal, né, inclusive, eu não sei eu não queria saber o que os apoiadores mais radicalizados dele, que falam tanto mal da universidade pública, fariam se soubessem disso, né? Por que ele estuda numa universidade pública? E aí, Thalita, quando a gente olha para o Pablo Marçal, eu não achei outras informações, mas ele é outro também, que tem lá o seu diplominha, né? Falou que rasgou, queimou, não sei o que lá. O Marçal é não sei se dá para nele acreditar ou levar em consideração o que ele fala, mas é outro que também diz que os outros não precisam de diploma, mas ele tem o diploma dele de bacharel em Direito, que foi a informação que eu achei, não achei sequer a universidade que esse senhor estudou. Mas, enfim, a informação que está, inclusive, no site dele, né, G4 Educação, que é do Pablo Marçal, é que ele é bacharel em Direito. Não, cara de pau, o nome do site é G4 Educação. O que esse cara educa? Pelo amor de Deus, ele educa para o fim do mundo. Olha... Enfim, o professor Tiago, e eu queria aproveitar para dizer o seguinte. Bom, primeiro, assim, acho que é muito claro e evidente o caráter hipócrita, cínico, né, e mentiroso da fala
tanto do governador Tarcísio quanto do Pablo Marçal em relação à questão de estudar, porque na verdade é isso, o que se quer é tentar desincentivar os alunos, né, os filhos e filhas da classe trabalhadora, os pobres, a não pensarem numa universidade, no ensino superior, como um caminho para a sua profissionalização, um caminho para os seus estudos. Eu quero lembrar que universidade, em particular, até sobretudo universidade pública, também é um espaço para desenvolvimento de militância política, é um espaço em que o jovem, quando ele chega na universidade, ele consegue encontrar espaços em que ele pode se articular politicamente. Quantas são as lideranças políticas no campo da esquerda que nós temos que são oriundas de lutas que começaram nas universidades? Então, para além da questão da profissão, para além da formação, para além, inclusive, da formação não só profissional, mas da formação humanística, né? A universidade também tem esse papel, né? Do desenvolvimento do pensamento crítico. A universidade também é espaço de desenvolvimento de você poder, do aluno, do jovem, da jovem, poder se articular politicamente. Muitas são as lideranças que saem desses movimentos de estudante. Então, esse é um ponto. Tentar desarticular isso também é um processo para tentar desarticular esses movimentos de novas gerações que podem vir a serem novos líderes políticos, né? Novas lideranças políticas. E aí tem uma outra coisa, professor, que eu queria muito te ouvir, que é a respeito, porque tem um detalhe na fala do Tarcísio de Freitas que está muito linkado com o currículo do novo ensino médio, algo que você fartamente já trouxe aqui para nós, que é essa ideia de falar de ensino de português e matemática, majoritariamente, ou quase praticamente disso, e deixar de lado todas as outras disciplinas. E aqui, em particular, sobre a questão da sociologia e da filosofia, em que vocês estão encampando uma campanha pela obrigatoriedade com mínimo de 2 aulas, acho que aulas semanais, no ensino médio de filosofia e sociologia. Então, fala um pouco dessa campanha, inclusive porque tem uma proposta legislativa que você pode convidar, chamar as pessoas aí para poderem apoiar esse movimento, né? Uhum. Bom, Thalita, muito obrigado por esse espaço. Só para concluir a fala do Tarcísio, né? E aí depois a gente fala de coisas mais tranquilas, mais felizes, mais de militância. Mas, assim, a canalice desse senhor ela foi tão grande, Thalita, que essa fala dele foi feita, e as pessoas não estão relacionando isso, essa fala foi feita na abertura de um evento da rede estadual de São Paulo, da rede profissional e tecnológica, né, do ensino técnico de São Paulo. Então, assim, uma fala feita em um evento da educação, dizendo para os estudantes, e aí, assim, dizendo para os estudantes que eles não precisam de diploma, dizendo para os estudantes, isso tudo implicitamente, tá, pessoal? Dizendo que não precisam de escola, falando para os professores que estavam ali assistindo, né, que o trabalho deles é uma porcaria, que não adianta de nada, que não fazem nada, né, que não trazem nenhuma forma de mudança, de alteração na realidade cotidiana. E bem na semana, Thalita, entre uma prova e outra do Enem, que é o mecanismo de acesso para o ensino superior, né, que a gente tem no Brasil, onde todas as universidades federais, inclusive a UNB, que o filho dele estuda, né, usam como mecanismo de acesso ao ensino superior. Essa fala dele ocorreu na semana entre a primeira avaliação, entre a primeira prova do Enem, ou seja, a prova de redação, linguagens e ciências humanas, e a segunda prova, que ocorreu agora no domingo passado, ontem, né, de ciências da natureza e de
matemática. Então, foi bem nesse prazo, ou seja, foi estrategicamente, essa fala não foi uma fala à toa, ela foi pensada, foi estrategicamente colocada, né? E aí ele traz, você trouxe muito bem, né? Ou seja, o que importa é português, matemática e inglês, né? Ele fala da língua estrangeira, lembrando que essa reforma do ensino médio tira a língua espanhola, né? Tira a obrigatoriedade do idioma espanhol, do ensino da língua espanhola, e mantém só a obrigatoriedade da língua inglesa. Ou seja, é preparar o que a gente vem vendo, e a gente já falou aqui outras vezes, né? Preparar os estudantes única, pura e simplesmente para fazerem avaliações educacionais em larga escala, para fazerem lá as provas do SAEB, que é o que vem se fazendo, né? Que é o que as redes de ensino públicas vem fazendo preparando os estudantes para fazer prova, para melhorar a nota, para os governadores e para os prefeitos usarem isso como propaganda, dizendo que a educação melhorou, quando, na verdade, a gente sabe muito bem que não tem melhora alguma, né? Os estudantes estão aprendendo macetes para fazer prova. Só isso, é a única coisa que se faz. Agora vamos falar, né, de Flores, depois dessa tragédia toda. Eu sou, né, atualmente, eu sou presidente da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, a ABECS, e aí nós estamos juntamente, né, com a Associação Brasileira de Ensino de Filosofia, a ABFIL, e a Associação de Professores de Filosofia e Filósofos do Brasil, a APROFIB, e outras instituições que estão se somando com a gente, que estão, enfim, chegando junto, que estão divulgando. A gente está com a campanha pela obrigatoriedade do ensino da filosofia e da sociologia em todas as séries, e a novidade nisso, né, porque isso era a lei de 2008, a lei da obrigatoriedade do ensino da filosofia e da sociologia, era em todas as séries, só que a gente traz um plus agora, que é com, no mínimo, 2 aulas, no mínimo 2 tempos de aula por série. Por quê? Porque a gente entende que é o mínimo para que um professor, para que uma professora possa, de fato, trabalhar o conteúdo em sala de aula. Todo mundo que já esteve dentro de uma sala de aula, que já deu aula, que se lembra das suas aulas, sabe o quanto a professora perde tempo, às vezes, fazendo uma chamada, acalmando a turma, né, fazendo uma atividade ali de socialização, até que possa, de fato, começar a explicar o conteúdo, a dar o conteúdo, fazer os exercícios, fazer as atividades. Então, a gente considera que 2 tempos é o mínimo necessário para que a gente possa ter um ensino, uma educação de qualidade. E por que a sociologia e a filosofia? Porque existem, não sou eu que estou dizendo, existem inúmeros estudos, alguns dos quais, inclusive, participei, que comprovam que desde a reforma de 2017, Thalita, houve uma redução drástica da carga horária de sociologia e de filosofia na grade curricular do ensino médio. Por exemplo, a gente está falando do estado de São Paulo. Em São Paulo, a sociologia e a filosofia perderam quase 70% da carga horária que elas tinham até 2017. Ou seja, os estudantes, eles simplesmente, a gente já trouxe isso aqui também, não conseguem se preparar para fazer a prova do Enem. Esse Enem que foi ontem, né, que diversos estudantes, essas pessoas foram fazer essa prova objetivando ingressar na universidade pública, numa universidade de qualidade. Os estudantes das escolas públicas estaduais, notadamente, não estão conseguindo sequer se preparar para fazer essa prova, porque eles não têm as disciplinas, eles não têm esse conteúdo em todas as séries. E, fora isso, Thalita, a gente tem uma série de questões, como, por exemplo, a própria formação dos professores. Muitos dos professores que estão na sala de aula, e aí se eles pegam a sociologia, sou eu que estou dizendo mais uma vez, o Ministério da Educação, o Censo da Educação Básica, mais de 80% dos professores de sociologia, Thalita, que estão hoje em sala de aula, dando aulas de sociologia, não são formados em ciências sociais, ou seja, não fizeram a licenciatura, que é a formação mínima
que a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, estabelece. Um outro problema que a gente sempre destaca é que um professor, uma professora, pensar aí de sociologia, que dê um tempo de aula por semana em uma única série, e a gente está vendo isso acontecendo, não é algo não corriqueiro, a gente está vendo isso que diversas redes de ensino estão fazendo isso, colocando um tempo em uma série, no máximo 2 séries, cada uma com um tempo. Você imagina um professor que é contratado para lecionar 20 horas semanais, ele tem que ter 20 turmas. Vocês já pensaram quanto esse professor tem que trabalhar? 20 turmas, a gente multiplica isso aí, vamos botar 35 alunos, a turma tem, em geral, 35, 45, existem turmas muito maiores do que isso, mas, em geral, vamos botar entre 35 alunos, ou seja, 10 turmas, a gente está falando de 350, sou de humana, gente, 10 turmas, 3.500, é isso? A gente está falando de quase 350, 700 alunos. 700 alunos, isso. 700 alunos em uma matrícula. E aí você multiplica esses 700 alunos por a quantidade de provas, por a quantidade de trabalhos, por a quantidade de atividades que esse professor, essa professora tem que fazer. Muitas das vezes, como ele não vai encontrar uma escola que tenha 10 turmas, que tenha 20 turmas, ele vai ter que trabalhar em 2, 3, 4 escolas diferentes, sem receber auxílio alimentação, sem receber auxílio transporte, sem nenhum tipo de incentivo. Então, assim, é uma situação grave, seja para aqueles que defendem a qualidade da educação pública brasileira, que está em risco, porque o Estado brasileiro, quando fez essa reforma do ensino médio, quando retira essa carga horária da sociologia, da filosofia, de artes, educação física, também física, química, biologia, né? Porque a gente hoje tem a manutenção, basicamente, da língua portuguesa, da matemática e da língua inglesa, ele está privando os estudantes, majoritariamente, 85% dos estudantes das escolas públicas, de ingressarem no ensino superior, de se prepararem para serem melhores cidadãos com pensamento, com uma visão crítica, com uma compreensão de mundo, para que não sejam explorados e que saibam que esse discurso, como o do Tarcísio, como o do Flávio Marçal, é uma grande falácia, uma grande mentira. Então, assim, ao fim e ao cabo, é disso que a gente está falando, e ao fim e ao cabo é por isso que esses grupos, né, de extrema-direita resolvem, numa operação coordenada, atacar a educação e, notadamente, né, atacar as ciências humanas. A gente sabe que o ataque à educação e a toda a educação é muito forte, mas, no caso das ciências humanas, a gente tem um ataque sistemático há uns bons anos. É só a gente lembrar daquele projeto, né, do Escola Sem Partido, daquele movimento. É só a gente lembrar do que o Brasil Paralelo vem fazendo hoje, né? Inclusive criando uma universidade para formar professores de acordo com os pressupostos de falseamento do mundo que eles têm. Então, pode terminar, professor, por favor. Então, por isso que eu queria convidar, né, você já falou, mas eu queria convidar todos e todas a entrarem no site do Senado Federal, vocês botarem, né, no mecanismo de busca aí, né, ideia legislativa, aí tem lá a obrigatoriedade da filosofia e sociologia em todo o ensino médio, com no mínimo 2 aulas. A gente precisa de 20 mil apoios, 20 mil assinaturas. Tem uma semana, hoje faz exatamente uma semana que a gente está fazendo essa coleta de apoios, de assinaturas. Temos 7.395 apoios. Se a gente consegue essas 20 mil assinaturas, a gente garante que essa proposta vai ser analisada, vai ser estudada pelos senadores, e aí a gente também, né, vai fazer pressão sobre o Senado Federal, sobre os senadores, para que eles possam aprovar essa lei, para que eles possam aprovar essa legislação. Então, peço para todos vocês
que, por favor, entrem lá, assinem, compartilhem nas suas redes, compartilhem entre seus amigos, seus conhecidos, coloquem no Instagram, no Facebook, peçam apoio, porque essa é uma causa que não custa nada, ninguém perde nada, é uma causa bastante justa para a educação brasileira, sobretudo para a educação das pessoas mais pobres que estão, notadamente, nas redes públicas de ensino. Perfeito. Aí, gente, olha só, deixei na tela, coloquei o link para vocês no chat. Além de apoiarem, espalhem, tá? Para a gente conseguir as 20 mil assinaturas, professor, é isso? 20 mil assinaturas. 20 mil assinaturas, obrigatoriedade da filosofia e sociologia em todo o ensino médio, com no mínimo 2 aulas. Então, fica aí, pessoal. Vamos fazer uma campanha. O professor Tiago vai me informar quando, certamente, aqui, a partir aqui do nosso apoio, a gente vou passar para o pessoal lá do grupo também, para amanhã, no Manhã Brasil, o Mauro fazer essa divulgação e a gente conseguir o mais rápido possível essas assinaturas e levarmos isso para um debate, o que, claro, seria o óbvio, né? Mas a gente está tendo que defender o óbvio nesses tempos aí, pessoal, então vamos apoiar. E aí, acho que também dialoga um pouco com tudo isso que a gente está falando. Professor Tiago, eu queria te ouvir, acho que no último encontro que a gente teve até, foi no dia que você, inclusive, me enviou o texto do PNE. E aí, agora você, inclusive, me trouxe a notícia de que na próxima quarta-feira o Plano Nacional de Educação será votado. Você pode falar assim, muito brevemente, porque a gente já está no finalzinho aqui da nossa participação, certamente acho que esse é um assunto que vai desdobrar para outros momentos, para a gente voltar a conversar aqui sobre o PNE, mas muito rapidamente, se você puder assim, falar a respeito deste PNE, como é que ele foi apresentado, se tem algum ponto importante, relevante que você queira destacar, para a gente ficar atento aí na próxima quarta-feira que vai ter essa votação. Então, Thalita, é importantíssimo, assim, acho que eu já comentei aqui com vocês, né, sobre o PNE algumas vezes, a importância, porque, afinal de contas, a gente está falando do Plano Nacional de Educação, que é o conjunto de metas, né, para a educação no Brasil para os próximos 10 anos. Então, assim, isso só vai ser revisto daqui a 10 anos. E a gente tem, se a gente conseguiu alguns avanços em relação ao primeiro texto do relator Moses Rodrigues, o segundo texto, ainda que tenha incorporado algumas sugestões que a gente trouxe, ainda tem problemas bastante graves e a gente espera, né, que a Câmara Federal altere esse texto e se a Câmara não alterar, nós vamos para a briga no Senado Federal, ou seja, porque esse texto vai ser votado na Câmara na quarta, era para ter sido votado na semana passada, tá? Esse texto. E aí a gente ficou sabendo dessa votação na quarta hoje. Isso foi divulgado hoje, que é para você ver como é que a coisa está sendo feita a toque de caixa, algo que preocupa bastante a gente, né? Porque marcado para votar semana passada, não foi tirado de pauta, e aí avisam hoje, segunda-feira, que vai ser votado na quarta. Mas o que eu chamo a atenção é o seguinte: o texto que o governo havia encaminhado, que era nesse ponto, era semelhante ao que a Conferência Nacional de Educação havia aprovado o ano passado, em janeiro do ano passado, era pela destinação de 10% do PIB para a educação. Então, o que o Moses Rodrigues e a Tabata Amaral, que é a presidenta da Comissão Especial para o Plano Nacional de Educação, fizeram? Diminuíram esse valor, tiraram os 10% destinados para a educação pública e colocaram lá 7,5%, 11%, fizeram uma maquiagem lá de 11% para a educação, só que tiraram o termo pública, ou seja, aí seriam 11% tanto para a educação privada quanto para a educação pública, mas o repasse do que é público seria de 7,5% do PIB. Então está tirando dinheiro de 10% para 7,5% do PIB, né?
Além disso, a gente precisa de avanços, porque não está previsto a obrigatoriedade de planos de carreira, não está prevista a obrigatoriedade, né, da possibilidade de capacitação para os professores e para as professoras, e a gente precisa de capacitação com licença, a gente precisa de capacitação não só em nível desses cursos rápidos, esses cursos de aperfeiçoamento, mas a gente defende, né, capacitação em nível de mestrado e de doutorado, para que os professores possam, de fato, se especializarem nas suas áreas, nas áreas com as quais trabalham e dão aula. A gente precisa, né, garantir a democracia plena vigente nas escolas, por exemplo, para a escolha de direções. A gente tem diversos estados, diversos municípios que estão revogando legislações que garantiam à comunidade escolar escolherem seus diretores, e aí isso está voltando a ser atribuição dos governadores, e aí a gente sabe que acabam pagando, né, assessores, pagando apoiadores com cargos na administração pública, e aí esses cargos sendo distribuídos para pessoas que nada têm a ver com a área da educação. A gente está vendo, por exemplo, hoje falamos bastante de São Paulo. Em São Paulo, diretores e diretoras de escolas estão sendo perseguidos literalmente com argumentos mais absurdos possíveis, estão usando argumentos de não conseguirem, da escola não ter a pontuação que era esperada nessas avaliações educacionais em larga escala, no Saresp, no Saeb, para poder exonerar esses diretores, para poder retirar esses diretores e colocar em outras pessoas que não tem nada a ver com a gestão pública daquela comunidade escolar. Então, assim, a gente precisa defender esses instrumentos dentro do Plano Nacional de Educação, né? Ou seja, que hoje eles estão de fora e a gente tem que defender isso, que eles estejam. E aí um sonho que está distante, mas que é um sonho que a gente tem que acalentar, é que esteja previsto, né, nesse Plano Nacional de Educação, porque não está no Sistema Nacional de Educação, do SNE, que foi aprovado também recentemente, a punição para prefeitos, governadores, secretários de educação que não cumprirem as metas. É porque a gente vê hoje as direções de escolas, os professores e as professoras, os próprios estudantes sendo punidos, mas, ao fim e ao cabo, quem são os responsáveis, né, pelas políticas educacionais, que são governadores, que são secretários, não são punidos, não tem nenhum tipo de punição para esses profissionais. Então, assim, Thalita, a gente está bastante assustado com essa ligeireza agora de querer aprovar. A gente acha que podem estar querendo tratorar isso e ignorar esses pontos que são fundamentais. E, além disso, tem sempre o receio, né, com a extrema-direita, com a atuação da extrema-direita, de quererem enfiar ali um jabuti, de quererem enfiar ali qualquer tipo de normativa que, por exemplo, regulamente escolas cívico-militares, que regulamente homeschooling ou qualquer um desses absurdos que a gente vem vendo ocorrendo na educação, sobretudo nos estados e nos municípios que são governados pela extrema-direita. Então, a gente tem que ficar bastante de olho ainda, ou seja, para colocar aquilo que nós consideramos que são pleitos justos, vindos do campo progressista, e eu não estou nem falando da esquerda, tá? Estou falando do campo progressista, e também ficar de olho para que a extrema-direita não queira se assanhar de querer impor, enfim, de querer aprovar alguma medida que, de fato, possa ser uma tragédia para a educação brasileira. Muito importante, ficaremos certamente muito atentos, e você, com seus olhos de lince para a educação, também vai nos ajudar aqui. E aí, para um próximo encontro, a gente pode desdobrar melhor, né, trazer mais detalhes para a gente entender um pouco do PNE. E porque é isso, pelo que eu estava acompanhando, não vai para plenário na Câmara. Ele vai direto para o Senado, né, professor? Então, isso, vai ser a comissão. Isso, é a comissão especial que vai votar, né, que vai fazer essa votação. A comissão especial são composta de 30 deputados, e aí a correlação de forças nessa comissão especial é bem ruim para a esquerda, para o campo progressista, é bem ruim mesmo. E depois a gente vai, aí, sendo aprovado,
vai direto para o Senado Federal para poder ser votado. Então, assim, a gente tem esperanças ainda que o Senado tem sido, né, ao longo desses anos aí desse último mandato do presidente Lula, o Senado, por incrível que pareça, tem sido uma casa um pouco mais atenta para os nossos pleitos, para os nossos pedidos, né? Ainda que a gente não consiga tudo que a gente quer, mas o Senado tem tido uma parcimônia muito maior do que a Câmara dos Deputados, que é dominada pela extrema-direita, e essa comissão especial não é muito diferente. A correlação de forças ali é bem ruim, né? Porque a gente tem aquela extrema-direita com o centrão sempre se aliando, e aí, quando a gente pega o campo da esquerda, aí o campo da esquerda são pouquíssimos parlamentares, quando a gente soma com o campo progressista, ainda assim a correlação de forças não é boa para a gente. Tá bem, professor, olha, só aqui um superchat dos camaradas do Coletivo Educartoon, todo apoio à campanha por filosofia e sociologia. Tá certo, aqui a Franci dizendo que assinou também, vamos todos assinarem, gente. Obrigada, professor Tiago, valeu aí, vamos já combinar uma próxima, porque assuntos sobre educação a gente tem sempre, então te agradeço mais uma vez aí por se disponibilizar, vir aqui e poder conversar conosco, valeu. Bom, obrigado, Thalita, mais uma vez, agradecendo a todo mundo que está assinando, o Red Orc também falou que assinou. Vai estar aberto, então, assim, compartilhem, por favor, assinem, compartilhem, e uma boa semana a todas, né? Então, quarta-feira, vou estar... Estou vendo já que o dia vai ser longuíssimo na quarta, vou estar de olhos bastante abertos no Congresso Nacional, mas a gente se fala, Thalita, um grande prazer estar aqui. E se o pessoal quiser colocar alguma pauta relacionada à educação, né, Thalita, pode ficar à vontade que a gente pode... Claro, exatamente. Exatamente, super importante. É isso. Valeu, professor. Boa noite para você. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.